Ah, esse tempo o Senhor tem ministrado, né, através da sua palavra sobre as nossas vidas, sobre o valor da honra. E nós temos assim sido muito abençoados com essa palavra. Agora eu quero fazer o seguinte alerta, né? O apóstolo Tiago, ele fala sobre uma fé morta. Ele diz: a fé sem obras é morta. Então, nós entendemos que existe uma fé viva e uma fé morta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então nós ouvimos a palavra de Cristo, e aí nós nos enchemos de fé. Mas preste atenção, essa fé que vem por meio da palavra deve ser colocada em prática. Porque se não colocarmos essa fé que vem por meio da palavra em prática, ela se tornará uma fé morta. Ou seja, se tornará uma fé que não vai nos mover, uma fé inoperante, uma fé teórica. Mas quando nós recebemos a palavra do Senhor e colocamos essa palavra em prática, aí a nossa fé se torna uma fé viva. Ou seja, nós somos abençoados. E preste atenção, que esse é um erro no qual muitos crentes têm caído. Veja só, Deus libera a sua provisão por meio da sua palavra, né? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Também disse Deus ao homem: crescei, multiplicai, enchei a terra. Então Deus libera a sua provisão sobre nós por meio da sua palavra. E nós experimentamos a provisão que Deus libera por meio da sua palavra quando nós colocamos essa palavra em prática. E aí veja que equívoco de muitos crentes. Então, recebe a revelação da palavra de Deus num momento como esse, por exemplo, e não coloca essa palavra em prática. Consequentemente, não experimenta a provisão de Deus. E aí, claro, a escassez só tende a aumentar, a necessidade só tende a aumentar. Aí o que é que esse crente faz? Esse crente que recebeu a revelação da palavra do Senhor, mas não colocou em prática. Aí esse crente, ele sobe monte, desce monte, jejua, ele participa da corrente dos 70, ele vai para o círculo de oração de Jacó, do poço de Jacó. Agora, quando eu era menino tinha muito isso, né? O pessoal, vamos lá, no poço de Jacó. Era uma igreja que tinha lá não sei aonde e tal. Vamos lá, que lá Deus está operando.
E aí nada acontece. Por que nada acontece? Porque essa pessoa está querendo colocar para Deus a responsabilidade que é dela. Se Deus já liberou uma palavra, olha, eu estou ensinando, Deus está nos ensinando sobre o valor da honra. E aí nós temos aprendido que quando nós colocamos em prática esse ensinamento, nós somos muito abençoados, portas se abrem, nós prosperamos, somos recompensados quando nós colocamos em prática. Mas quando nós não colocamos em prática, nós ficamos na mesmice, na mesma escassez, na mesma necessidade, na mesma estagnação, na mesma falta de desenvolvimento, ficamos na mesmice. E aí, na mesmice, nós clamamos ao Senhor: Senhor, eu estou aqui no meu 40º dia de jejum, 40 dias a pão e água, 40 dias subindo o monte, descendo o monte, esperando essa resposta. E aí, se nós tirarmos um pouco da cera dos nossos ouvidos espirituais, nós vamos ouvir Deus dizendo: eu já mandei a resposta há muito tempo atrás, por meio da revelação da minha palavra. Acontece que você está na escassez porque você não colocou esta revelação em prática. Como dizem por aí, isso é muito forte. É forte, Brasil. Então, sempre que nós estivermos diante da palavra de Deus, como nesse momento, nós precisamos decidir ouvir tudo que a palavra de Deus estiver falando a nós. Ou seja, nós não estamos aqui para ouvir aquilo que nós queremos, nós estamos aqui para ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. E aí essa palavra geralmente vai nos tirar do conforto para o confronto, porque esse é o objetivo da palavra de Deus, nos confrontar. Antes do conforto divino vem o confronto divino. E aí, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós devemos cair em arrependimento, nos humilhar diante dessa palavra e decidir colocá-la em prática. Porque se nós não a colocarmos em prática, a nossa fé será apenas uma fé morta. Uma fé morta. Fé sem obras, morta. Então, por isso que quem é uma característica de quem é discípulo de Jesus é ser ensinável. Ser ensinável. Eu vou falar o que é
o que é o contrário de ser ensinável. O contrário de ser ensinável é a pessoa que ouve, recebe ensinamentos, conselhos, instruções, mas, porém, não tem a mínima disposição para colocar em prática. E aí quem é conselheiro, seja na igreja, seja no meio da parentela, seja ou conselheiro por profissão, né? Um psicólogo, enfim, quem é conselheiro enfrenta muito desse tipo de coisa, né? Aconselha muitas pessoas que não têm a mínima disposição de colocar aqueles conselhos em prática. E aí não vai, não adianta, não desenvolve-se, não progride, não prospera. Então, nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Estamos aprendendo sobre honra? Estamos. Grandes ensinamentos, grandes revelações que Deus tem liberado sobre as nossas vidas para que nós coloquemos em prática. É preciso colocar em prática. Porque colocando em prática, essa palavra, ela se torna viva e eficaz dentro de nós. E aí nós somos supridos por meio da prática da palavra de Deus. Porque há uma promessa nas Sagradas Escrituras que diz que todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Mas isso acontece assim automaticamente? Não! Isso acontece através da prática daquilo que tem sido ensinado. E aí, seja o pastor é o principal instrumento de ensino da palavra no meio, mas tem outros instrumentos e nós devemos considerar esses instrumentos, devemos honrar esses instrumentos. Preste atenção. Então, hoje nós vamos continuar, né, no tema que nós iniciamos aqui na semana passada, honrando a Deus na prática. E o primeiro texto está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O Senhor Deus está liberando essa palavra sobre a vida do sacerdote Eli. Está falando com o sacerdote Eli.
E para ser sacerdote do povo de Deus, era necessário nascer numa linhagem de sacerdotes, ou seja, nascer na família sacerdotal. E isso começou lá com Arão. Lembra de Arão, irmão de Moisés? Então Moisés, Arão, lá no deserto, depois que eles foram libertados do Egito, então Arão foi o primeiro sacerdote, e a linhagem de Arão deveria ser uma linhagem de sacerdotes. Então, quando Deus diz para o sacerdote Eli, prometia a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Seu pai, aí no dizer de Deus, era Arão, né? Ainda que Arão viveu muito tempo antes do sacerdote Eli, mas o Arão foi pai dessa linhagem. E aí Deus continua dizendo: mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Tem algo estranho aí, né? Que pode ser entendido por nós assim, na nossa mente limitada, porque diante da palavra de Deus a nossa mente é muito limitada. Mas esse algo estranho que eu estou me referindo pode ser entendido por nós como sendo um Deus que muda de opinião. Um Deus que muda de opinião. Por exemplo, nós citamos aqui 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que ele diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas antes disso, Deus fala sobre a possibilidade, né, de o seu povo errar, e errando sofrer desgraças, as pragas virem sobre as plantações, e vir escassez e doenças e várias desgraças. Aí depois que Deus fala isso como consequência de uma possível desobediência, aí ele no versículo 14 ele diz: mas se o meu povo que caiu em desgraça, porque me desobedeceu, porque me desonrou, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. E agora a gente vê, né, nesse texto de 1 Samuel 2,30, Deus dizendo: olha, Eli, eu prometi à sua família e à linhagem de seu pai que vocês ministrariam para sempre na minha presença, mas eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia, porque a honra está acima, e eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. E aí Deus, mais adiante, ele levanta um profeta, e através desse profeta ele diz o seguinte a Eli: Eli, os seus 2 filhos morrerão no mesmo dia. Agora veja o que é que diz o versículo 29.
porque vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra Eli, seus filhos, mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Então, os 2 filhos de Eli, eles eram auxiliar, eles auxiliavam o sacerdote Eli, seu pai, e eles estavam fazendo muitas coisas que estava desagradando a Deus. Havia uma ordem sacerdotal, havia uma logística sacerdotal, havia um modo de operação para o sacerdote colocar em prática, e eles estavam fazendo tudo de forma errada, estavam blasfemando o nome do Senhor, estavam desonrando ao Senhor. E aí Deus disse para o pai deles, o sacerdote Eli: olha, você está honrando seus filhos mais do que a mim. Ou seja, se aquele sacerdote ele tivesse decidido honrar ao Senhor como deveria, ele deveria ter disciplinado seus 2 filhos, tirado eles do serviço do templo e restabelecido a ordem do sacerdócio, dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos a Deus. Mas ele não fez isso. E aí Deus se levanta e faz uma denúncia, e aí coloca em prática aquilo que ele havia proferido em termos de consequências, em termos de retribuições, por causa daquela desonra que Eli e os seus filhos estavam praticando contra o Senhor. E aí na semana passada nós aprendemos que uma das maneiras práticas de nós honrarmos ao Senhor é através da gratidão, né? E aí, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, em tudo sejam sempre agradecidos. Busque motivos para agradecer e não motivos para murmurar. A murmuração é uma demonstração de incredulidade e uma prática de desonra ao Senhor. Porque se nós cremos que Deus está no controle de tudo, se nós cremos que Deus governa soberanamente e nós nos rendemos a esse governo e nós declaramos a nossa dependência nele, então, se nós praticarmos a murmuração, nós estaremos demonstrando que para nós o nosso Deus não tem sido bom o suficiente, não tem sido competente o suficiente, não tem sido poderoso o suficiente
para nos abençoar quando nós reclamamos de tudo e de todos, quando nós murmuramos contra tudo e contra todos. É essa mensagem que nós estamos passando. Mas quando nós, assim como diz a palavra do Senhor, quando nós louvamos, quando nós agradecemos, quando nós damos graças, quando nós buscamos ao nosso redor sempre motivos para agradecer, mesmo que nós estejamos passando por situações bem adversas, por circunstâncias bem difíceis, mas nós buscamos ao nosso redor motivos para agradecer, nós os encontramos, porque a palavra do Senhor diz que buscais e encontrareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos motivos para agradecer ao Senhor de todo o nosso coração, o nosso coração se enche de gratidão, e aí nós passamos a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor. Isso se torna uma demonstração de que nós cremos no poder de Deus, nós cremos que Deus, Ele é fiel, nós cremos que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre esta terra. Essa é a mensagem que nós passamos quando nós louvamos, agradecemos em todas as circunstâncias, nós honramos ao Senhor. Precisamos entender isso. E aí, isso é uma chave poderosa em nossas mãos. Uma chave poderosa para abrir portas maravilhosas, para abrir portas preciosas, onde nós vamos acessar a presença de Deus, porque, por exemplo, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Então, quando nós enchemos o nosso coração de gratidão, porque nós buscamos motivos para agradecer, e quem busca, encontra, e aí nós encontramos motivos para agradecer, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas, e aí nós encontramos motivos para agradecer, e nós começamos a agradecer ao Senhor em todas as circunstâncias, agradecer ao Senhor por tudo. Isso resulta em louvor ao Senhor, e como a palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores, então nós seremos recompensados pela presença poderosa e maravilhosa de Deus. Agora, seguindo essa mesma linha de raciocínio teológico, nós podemos entender que o contrário também é verdadeiro. A murmuração atrai o encardido, o Beelzebu, o chefe dos demônios, o príncipe das trevas, Satanás, o diabo, a antiga serpente. E aí, a situação que está pior, faz como aquela expressão, né? Uma expressão assim meio que antiga. Será que ainda tem como piorar? Tem. A depender
de como você está reagindo à piora. A depender de como você está reagindo à piora, a situação tende a piorar ainda mais, né? Mas graças a Deus que está nos ensinando isso, graças ao Espírito Santo que está nos ensinando que a gratidão é uma forma de nós honrarmos a Deus. E aí, a honra que sobe é a honra que desce e nos abençoa e nos recompensa, porque a palavra do Senhor diz: eu honrarei aqueles que me honram. Aleluia! Aqueles que me honram serão recompensados, serão abençoados. Precisamos entender isso. E nós honramos a Deus através da gratidão, mas nós honramos a Deus também através do perdão. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Preste atenção, porque a prática do perdão é um grande testemunho. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. São palavras do Senhor Jesus. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Quando nós perdoamos alguém, seja quem for essa pessoa, nós estamos sendo testemunhas de Jesus. Porque todo perdão revela o caráter de Deus. Todo perdão revela a pessoa de Deus. Então, alguém na empresa onde você trabalha prejudica você de alguma maneira, ofende você, ou no meio da sua parentela, ou onde quer que seja, e aí você tem uma atitude de perdão, você está mostrando o que Deus faz. Precisamos lembrar que um dos objetivos de Deus, por meio da salvação em Cristo Jesus, foi o de resgatar a imagem e semelhança de Deus em nós, que fora perdida lá no Jardim do Éden. Então, a obra de Deus, através de Cristo Jesus, é para que nós nos pareçamos com Deus. Então, quem perdoa se parece com Deus, porque o perdão nasceu de Deus, o perdão veio de Deus. Deus é riquíssimo em perdoar. Por isso que eu digo que quando
nós liberamos o perdão quando nós perdoamos alguém que de alguma maneira nos ofendeu. Nós estaremos dando testemunho acerca de Jesus. Algumas pessoas, alguns crentes, quando estão diante de Atos capítulo 1, versículo 8, Joel capítulo 2, versículo 28, aí vem Atos capítulo 2, e o Pentecoste, e o fogo, e as línguas, e profecia, e revelação, tudo muito assim, show, né? É um show. Mas vai ficar somente como um show pirotécnico evangélico se essa pessoa não usar esse poder do Espírito Santo para perdoar quem quer que seja, para perdoar o que quer que seja, qualquer tipo de ofensa, qualquer tamanho de ofensa, porque esse perdão vai ser um testemunho de Jesus através de nossas vidas. Aquela pessoa, ela vai entender através da sua atitude de perdão que o nosso Deus é perdoador, que há esperança de salvação para ela. Agora imagine só, se nós que experimentamos esse perdão e por isso nos tornamos discípulos de Jesus, filhos de Deus, e estamos diante de muitas pessoas que ainda não experimentaram isso, e elas nos ofendem, e nós também destratamos essas pessoas, nós reagimos contra essas ofensas. Como é que essas pessoas, elas poderão conhecer ao Senhor? Como é que essas pessoas poderão conhecer o amor de Deus? Isso acontece diariamente no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com a nossa parentela, no trabalho, na vizinhança, na igreja, no meio do povo de Deus. Então, quando nós colocamos o perdão em prática, então nós estamos ali testemunhando, dando testemunho da vida de Cristo. E quando nós fazemos isso, Deus é honrado. Deus é honrado. E aí é honra que sobe, honra que desce, e abençoa, e recompensa. Nós precisamos entender que não há cristianismo sem perdão. Cristianismo sem perdão é apenas uma religiosidade vazia. Precisamos entender isso. O perdão é uma bênção maravilhosa de Deus para as nossas vidas e deve fluir através de nós
tantas vezes quantas forem necessárias. E muitas das vezes você nem precisa dizer, eu te perdoo, né? A não ser que a pessoa, ela venha, peça perdão, e aí você deve dizer, eu te perdoo. Mas se a pessoa não veio pedir, você não precisa dizer, eu te perdoo. Até porque, se você fizer isso, essa pessoa pode entender como sendo uma ofensa. Você não precisa falar, basta que você trate essa pessoa que te ofendeu como alguém que você perdoou. Trate essa pessoa que te ofendeu no trabalho, na família, na parentela, onde quer que seja, como alguém que você perdoou. Perdoe essa pessoa na prática, na maneira como você trata ela. Quando perdoamos alguém, nós mostramos o que Deus faz. Isso é testemunhar sobre Jesus. Isso é ser testemunha de Jesus. E o texto de Atos 1, capítulo 8, nos diz que para isso o Espírito Santo nos concedeu poder. Então não se trata de ter força de vontade para perdoar, ou perdoar na força do próprio braço. Não, é perdoar no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo já nos concedeu poder para nós fazermos isso. E aí, esse perdão vai ser um testemunho de Jesus. Vai ser uma demonstração de Deus. Você vai mostrar para essas pessoas como Deus age com aqueles que erram, como Deus faz. E isso é honrar a Deus. Isso é uma prática de honra. Porque quando nós honramos a Deus através do perdão, nós revelamos Ele para as pessoas. Gratidão e prática do perdão. Duas maneiras de nós honrarmos a Deus. E aí a palavra do Senhor para nós é: aqueles que me honrarem, eu os honrarei. Quantos estão decididos a colocar essa palavra em prática? E ter a experiência de uma fé viva e não de uma fé morta. É impressionante como Deus se sente honrado quando nós honramos as pessoas ao nosso redor. E aí, parafraseando um texto bíblico, eu digo o seguinte: como é que nós podemos dizer que honramos a Deus a quem nós não vemos,
se nós não honrarmos as pessoas a quem nós estamos vendo? Fique em pé em nome de Jesus. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Eu pergunto: Deus perdoou você de todos os pecados? Outra pergunta: Deus perdoou todos os pecados da pessoa que ofendeu você? Quando nós perdoamos alguém, nós mostramos o que Deus faz. Quando nós perdoamos alguém, nós mostramos quem Deus é. E aí ele recebe como uma honra. Ele se sente honrado através disso. E aqueles que honram a Ele, Ele disse: eu os honrarei. Quantos dos que estão aqui querem ser honrados por Deus? Eu também quero, né? Eu também quero. Quando a gente vê, é interessante. Tem muitas pessoas nas redes sociais que estão ali sedentas, com sede de muitos likes. E aí elas fazem de tudo para ganhar likes, curtidas. E aí de vez em quando eu vejo alguns, né? Aí diz, por exemplo: olha, hoje Deus vai honrar você. Aí tá lá 500 compartilhamentos, milhares de curtidas. Isso é bom, né? Uma palavra dessa. O problema é que isso não acontece de maneira automática. Mas funciona assim. Deus nos falou por meio da sua palavra: eu honrarei aqueles que me honrarem. Por exemplo, a sua presença hoje aqui em um culto de celebração ao Senhor é uma maneira de se honrar a Deus, de valorizar tudo isso aqui, a adoração em comunidade, o louvor em comunidade, a comunhão com o povo de Deus. Deus é igual àqueles pais bem antigos que tem 12, 15 filhos,
e gosta muito quando todos estão reunidos em torno dele. A gente vê muito isso na cultura italiana. E aí são pais com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, até tataranetos, 30, 40, 50 pessoas. E aí se reúnem na casa do pai. É uma grande alegria, é uma honra. Deus é como esse pai antigo, um pai à moda antiga. E aí quando nós nos reunimos, quando nós fazemos de tudo para não perder uma reunião com o nosso Pai, eu já vi aqui pessoas que disseram para o seu chefe: não, essa promoção é boa, mas o horário de trabalho eu vou perder os cultos. E aí agradece a promoção. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo que Deus deve ter se sentido muito honrado. E aí é honra que sobe, é honra que desce e recompensa, abençoa. A presença, a nossa presença, junto com os nossos irmãos, para honrar o Pai Celestial por meio de um culto de celebração, de louvor, de adoração. É por aí. Então, depois que nós recebemos essa palavra, devemos nos render a ela e decidir colocar em prática. Ela é uma palavra confrontadora, certo? Mas se nós nos rendermos a ela e colocarmos ela em prática, ela se torna uma palavra confortadora. Porque primeiro Deus nos confronta, para depois nos confortar. Então vamos orar nesse momento. E aí, nesse momento de oração, cabe arrependimento, cabe reposicionamento, cabe decisão. Sabe aquela coisa que você decidiu e fez? Cabe decisão. Deus, nós nos humilhamos diante da Tua palavra. O Senhor é quem sabe o que diz. O Senhor é quem sabe o que diz. Por isso que nós recebemos a Tua palavra. Uma palavra que tem como um dos objetivos nos tirar da zona de conforto para a zona de confronto, para que nós sejamos transformados, moldados, aperfeiçoados. Obrigado, Senhor.
Ó Deus, nós nos arrependemos. Diante da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor perdão. Perdão, ó Deus, por toda a prática de desonra para contigo e para com as pessoas ao nosso redor. Ó Deus, nós decidimos praticar a honra ao Senhor através da gratidão e através da prática do perdão. Ó Deus, purifique os nossos corações de toda desonra, de toda murmuração, de toda ira, de toda contenda, de toda amargura. Purifica-nos, Senhor, porque nós queremos exalar o bom perfume de Cristo. É isso que nós decidimos, Senhor. Eu oro, ó Deus, por esse homem e por essa mulher, ó Deus, que até hoje tem tido uma fé morta, para que a partir desse momento, ó Pai, haja, ó Deus, uma mudança extraordinária na vida dessas pessoas, para que aquilo que receberem como revelação, como ensino, como conselho, como instrução, seja colocado em prática e a fé se torne uma fé viva, capaz de mover montanhas, capaz de atrair milagres, capaz de produzir cura, uma fé extraordinária, sobrenatural, abençoadora. Meu Deus, que isso aconteça, Senhor, nessa vida, meu Pai, na vida desse homem e na vida dessa mulher. Nós oramos na autoridade do nome do Senhor Jesus, para que toda a resistência maligna implantada na mente, na alma dessa pessoa caia por terra, seja quebrada, grilhões despedaçados de toda resistência maligna que está incapacitando essa pessoa de colocar em prática conselhos, ensinamentos, instruções vindas da parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós decretamos a falência desse mal na vida desse homem, na vida dessa mulher, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão na sua cabeça em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que nós possuímos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente obediente. É uma mente que obedece. Aleluia. Repita comigo. Eu possuo a mente de Cristo. Então a minha mente está pronta para obedecer os ensinamentos, as instruções, os conselhos da parte de Deus para a minha vida. Não terei mais uma fé morta, mas uma fé viva,
que coloca em prática aquilo que recebeu como revelação de Deus. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor, eu libero o teu povo para uma semana de vitórias sobre as lutas, para uma semana de experimentação de milagres extraordinários do novo do Senhor. Que portas sejam abertas, caminhos sejam desembaraçados. Meu Deus, livra o teu povo dessa peste que é esse vírus, ó Deus, que anda sorrateira. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por aqueles que estão doentes aqui ou em casa, e eu declaro cura na autoridade do nome de Jesus de toda a enfermidade na alma, no corpo, nos ossos, nos nervos, no sangue, nos músculos, no aparelho reprodutivo, no aparelho respiratório, no coração, de todo vírus, de toda bactéria, o câncer. Eu declaro cura em nome de Jesus. Amém.